Vamos passar um pouquinho para o cenário externo, Roberto? Vamos. Nós temos um cenário externo de altíssima complexidade, delicadeza, gravidade. Eu não estou falando nem da geopolítica, essa é mais perigosa ainda. Eu estou falando o que é que o Banco Central americano vai fazer. Nem sempre, como você mesmo tem assinalado, é diretamente de causalidade mecânica o que acontece lá com o dólar. Mas o dólar está passando a ser uma moeda forte em função de uma série de acontecimentos geopolíticos também. O que isso significa para nós? Eu acho que lá fora a gente tem duas coisas acontecendo, né? Primeiro, a gente, como eu disse, tem um problema de coordenação do fiscal e monetário global. Então, a gente vê, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos ficou muitas décadas entre 40% e 50% do PIB. Ali, a partir de 2010, ela foi para 60%, 70%, 80%, 90%, assim, a gente está falando de 125% do PIB. Então, a dívida americana subiu muito. Quando a gente pega hoje o que é o grosso da dívida mundial, né, é basicamente Europa, Estados Unidos e Japão. Né? Aí a gente está falando de um pouquinho menos de dois terços da dívida. Esses 2/3 têm um problema relacionados a ele. Por quê? Porque eram 2/3 da dívida, que a dívida era grande, mas custava muito pouco para carregar. Então é como se eu tivesse uma dívida que eu conseguisse rolar quase de graça. No Japão era perto de zero, na Europa era perto de zero, nos Estados Unidos estava ali 2 e pouco. Então quando a gente pega o médio do custo de rolagem da dívida antes da pandemia, era em torno de 1%. Agora a gente vai para depois da pandemia e a gente tem uma dívida que cresceu 25% do PIB, porque esses três grupos gastaram muito na pandemia, só que o custo de rolar dívida agora não é mais 1%, é mais de 3%. Então multiplicou por 3. Então eu multipliquei por 3 o custo de rolar uma dívida que cresceu durante a pandemia. Isso significa que eu vou tirar liquidez de outros lugares, né? Então, tem um que a gente chama em economia de crowding out, ou seja, se eu estou devendo muito, eu preciso mais dinheiro para financiar a minha dívida, eu estou tirando recursos de outros lugares. Então, esse é um primeiro ponto. Reconhecer que a dívida do mundo desenvolvido cresceu muito e foi o grupo que mais gastou, aliás, de forma até, vamos dizer assim, a gerar uma desigualdade, porque o mundo desenvolvido gastou 25% do PIB na pandemia. O mundo emergente gastou 10%. E os low income countries, que são os países mais pobres, que é o que a gente chama de LIC, gastaram só 4%. Então, exatamente agora, os países que mais precisam são os que menos gastaram e o que tem maior dificuldade de acessar fundos, porque o custo do dinheiro está muito mais alto. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é relevante, é que como esse fiscal ficou muito alto, esse fiscal, acho que alimentou, vamos dizer assim, impulsionou um pouco a demanda de bens, o que a gente vê hoje, e aí tem uma opinião bastante dividida entre economistas em relação a isso, mas eu estou no grupo que acredita que esse impulso fiscal maciço, essa quantidade de dinheiro que foi colocado em circulação gerou aí um movimento na demanda, né, que foi um pouquinho mais permanente, isso faz com que a redução da inflação seja mais lenta. Então, no final das contas... Por conta dos juros. Portanto, você tem os juros mais altos. Então, você tem os juros mais altos por mais tempo sob uma dívida que é muito maior. Então, para nós, mundo emergente, que precisamos de recursos, a vida ficou um pouco mais difícil. O Brasil até tem um caso um pouquinho melhor, porque tem uma parte externa sólida, a gente é exportador de alimentos, mas assim, de uma forma geral, o mundo ficou mais vulnerável. O que pode acontecer aqui agora? Você pode começar a ter, vamos dizer assim, uma preocupação em relação à dívida global, ou você pode ter em algum momento uma revisão desse tema do crescimento americano e a taxa de juros começar a cair mais rapidamente, e aí a gente tem um cenário melhor para frente. Hoje, o que parece que vai ser a realidade é que a taxa de juros americana vai ficar mais alta por mais tempo, então a gente vai ter esse fenômeno aí que a gente vai ter que conviver mais tempo.